depois que eu aprendi que tudo que eu fosse fazer, eu tivesse um conselho, eu comecei a dar certo. Olá, empreendedores de todo o Brasil. Me chamo Ricardo Mendonça e estamos aqui na segunda temporada no Estúdio Flecha. E hoje estamos recebendo um grande empresário e empreendedor no Brasil, Estevão Lopes. Estevão, para mim é uma satisfação muito grande estar recebendo aqui você no estúdio e podendo compartilhar com o nosso público a sua história. Queria logo de início fazer a primeira pergunta: como começou a sua vida de infância e como você conseguiu vencer e chegar onde você chegou, que você vai contar durante o programa. Da Zona Leste de São Paulo, né? Hoje moro em Santa Catarina, Porto Belo, uma das regiões mais lindas do Brasil, né? E pleno desenvolvimento. Então eu venho de uma realidade totalmente improvável, né? Hoje o que estou vivendo, no decorrer a gente vai comentar um pouco, é só porque realmente Deus é bom e fiel e Ele pega os improváveis e faz as coisas acontecerem da maneira dele. Poxa, e de infância você morou aqui em São Paulo e essa vida empreendedora, como surgiu no seu coração? Mas isso aí é uma coisa que é muito desafiador para mim, porque assim, ó, quando eu comecei a trabalhar ali nos meus 13 anos de idade, eu sempre fui um menino que sempre gostou de ter o seu próprio dinheiro. E aí trabalhava freelance numa estamparia que tinha do lado de casa, de um amigo do meu pai, e fui desenvolvendo. E eu nunca gostei de trabalhar para os outros. Esse era meu maior problema. Toda empresa que eu entrava, eu ficava entediado. Eu falei, mas isso aqui não é para mim, né? Eu queria sempre montar algo. E aí eu me encontrei na parte comercial, representante comercial, trabalhando com vendas, e eu me encontrei nisso. Mas não conhecia o mercado imobiliário até então. Entendi. Eu conheci o mercado imobiliário aos meus 23 anos. Olha aqui, empreendedores, você vê que aos 13 anos de idade, ele já tinha essa veia empreendedora. Ele não se conformar com o CLT. Ele buscou realmente o caminho dele, com conhecimento, com 13 anos, da parte de vendas, que a parte comercial é muito importante, e com certeza chegou onde chegou, não foi por acaso. Não. Teve muita preparação. Muita preparação, muita luta, muita peleja aí pela frente, mas Deus tem sido bom em todo o tempo. Né? Eu queria saber qual foi o momento mais difícil dessa transição, porque o que a gente conversou aqui, você mudou 2 vezes de território. Isso é importante de acreditar e ter fé. Então, fala um pouco sobre isso. Casei novo, né? Eu com 19 anos já estava casado, então minha esposa é baiana. E aí ali em São Paulo, né, trabalhando, eu me desiludi, que eu montei uma loja aos meus 18 para 19 anos. Quebrei, né? Como todo começo, né? Normal. E não me encontrava, e eu não queria mais morar em São Paulo, eu sempre queria sair de São Paulo. E quando eu fui conhecer a Bahia, eu me identifiquei pela qualidade de vida, sossegada, aquela coisa toda tranquila. Mudei para a Bahia, eu falei para minha esposa, vamos embora. Para ela foi bom, porque se aproximou da família de novo, ficou perto dos pais, e foi um tempo muito bom, direcionado por Deus. Porém, lá me frustrei muito. Primeiro 6 meses, fantástico. Depois, eu não me encontrava para trabalhar em lugar nenhum. Porque é uma cidade pequena, né? Bem no meio da Bahia, vamos falar assim, né? Bem roça mesmo, né? E nesse período aí eu tive que aprender a plantar tomate. Já plantei tomate também, já mexi com a agricultura. Poxa. Um cara que saiu de São Paulo que nunca tinha mexido com nada, fui aprender a plantar tomate. E ali foi acontecendo algumas frustrações na minha vida, né? Chegar um tempo de eu não conseguir sustentar minha família. Ser sustentado pelo meu sogro. Eu acho que para um homem não tem coisa pior. Você ter alguém te sustentando e sustentando a sua casa. E aquilo foi me deixando frustrado, foi me decepcionando, e eu não tinha mais vontade de viver, né, nesse período. Então, chegou um tempo que eu falei para minha esposa, ou eu vou embora da Bahia, ou eu, não sei, eu não tenho mais vontade de viver, quero tirar minha vida. E aí, graças a Deus, Deus direcionou meu sogro, que eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Ele falou, Estevão, realmente aqui não é seu lugar, filho. Não que eu não queira que você fique aqui, mas aqui você não vai conseguir trabalhar. Você não nasceu para trabalhar na roça. É desafiador, é difícil. Ele falou, você tem que se encontrar em algum lugar. E nisso eu migro para Santa Catarina. Entendi. Só com uma mochila e o violão na mão para arriscar um novo começo. E um detalhe, né, Ricardo? Naquela época eu pesava 147 quilos. Poxa. Um desafio um pouquinho maior. É maior, com certeza. É impressionante como Deus, ou ele expulsa, ou a gente é expulso ou a gente é obediente, né? Você precisou passar por todo esse sofrimento, esse processo que às vezes na hora
da luta a gente não entende, a gente vai entender o pós, né? O pós, o processo. E eu queria que você contasse um pouco para os empreendedores, que muita gente cai, eu quero dizer aqui a vocês, na primeira queda desistem. Empreendedor é isso, a gente tem que acreditar, seguir e vai ter derrota. Não tem como não ter, porque serve de processo para o próximo nível. Eu queria que você explicasse um pouco a essas pessoas, essa sua queda, e o que você aprendeu com esse processo na sua vida. Assim, ó, Ricardo, o que eu vou te dizer? Tudo que eu vivi, eu entendo hoje, todos os processos e todas as etapas. Todas as frustrações, decepções, todas as pessoas que não acreditaram em mim, que falaram que eu não ia dar certo, porque eu venho de uma realidade de família simples. Então, a minha família nunca acreditou que realmente eu poderia ser um empreendedor, ter algo próprio e me encontrar. E Deus é tão bom porque nós vivemos debaixo de uma palavra lançada lá atrás. Só que a gente acaba esquecendo no percorrer do caminho. O cansaço operacional nos faz isso, né? Aí você fala, será que aquela palavra era para mim mesmo? Será que realmente Deus tem um propósito? E aí, hoje, quando eu estou vivendo o que estou vivendo dentro da minha empresa, num lugar fora da curva, me relacionando com empresários de alto níveis e todos os tipos de mercados, né? Agricultura, empresas diversas. Então, isso aí, para mim, me faz entender que realmente não é sobre mim. É sobre o que Deus colocou sobre mim e o que Ele tem para mim. Entendi. Então, isso para mim, eu vejo que todo o processo que eu passei, quando conecta alguma pessoa comigo, pessoas que estão trabalhando comigo, eu falo, não, pode ficar tranquilo que eu já passei. Você vai vencer. Com certeza. Você já passou e ela vai encurtar, né, o processo dela, você vai dar o caminho para ela não errar. Para não errar. Isso é o mais importante. Isso. A pessoa, eu sempre falo, quando você escuta alguém que já sofreu, já passou por decepções, pode ter certeza. Se você escutar ela, você não vai errar. Né? Como começou, Estevão, essa questão de imobiliária na sua vida em Santa Catarina? Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas do início, porque você saiu da agricultura, saiu de uma loja atrás em São Paulo, depois foi para a agricultura e depois foi quebrado de novo e depois foi para o setor imobiliário, que onde é o seu propósito, né? Isso. Saiu de São Paulo, quebrado, a loja não deu certo, tinha uma loja de pneus na época, vou para a Bahia. Aí começo a plantar, né? E realmente não era para mim, porque assim, nesses 3 anos, tudo que eu fiz no plantio não deu certo. Uma roça eu perdi que secou o poço, outra deu praga nos frutos, a outra realmente não valia a pena nem tirar, porque o preço que estava pagando na época do tomate não valia nem a pena. Eu falei, meu Deus, o que é para mim fazer da vida? Ele vai só, né, mostrando. E nessa época foi bem interessante, cara, porque assim, ó, onde veio a maior frustração para mim na Bahia? Minha filha mais nova, fomos passear, né, na rua, como toda criança de 4 anos de idade quer passear com o pai, né? E ela parou na frente do mercado, que lá na Bahia eles têm o costume de empilhar a promoção do dia, né? E eu lembro muito forte isso foi uma marca muito dolorosa para mim. A minha filha pediu um todinho de R$1,19. Eu lembro até hoje, R$1,19. E eu não tinha R$1,19 no bolso para poder comprar um todinho para minha filha. Poxa. Aquilo eu voltei para minha casa, me tranquei no quarto, só chorava. Eu falei, poxa Deus, como que o Senhor tem um propósito para minha vida se eu não consigo sustentar minha família? E dá uma coisa simples, de R$1,19. Gente, isso é uma moeda... duas moedinhas, uma de R$1, uma de 25, e eu não tinha isso. Né? E não era naquela época, já fazia um tempo que eu não pegava um dinheiro na mão. E aquilo eu entendi que eu falei, não é para mim. É tão louco isso, porque quando eu saí da Bahia, eu fui para Santa Catarina, naqueles meses que eu estava fora, o tomate subiu de preço, as coisas deu certo. Eu falei, o problema era eu. Igual a Jonas, né? Eu estava atrapalhando o pessoal, então o problema estava comigo. E aí eu chego em Santa Catarina, me conecto com um dono de um restaurante na época, e aí eu estava de favor na casa de um amigo do meu pai na época, e eu pedindo para Deus, eu preciso de um trabalho para mim alugar uma casa, para mim poder, porque minha família não foi, fui sozinho para arriscar mesmo. Claro. E ali o rapaz falou, eu tenho um quiosque de frente para o mar que eu vou abrir agora na temporada, que é a época do verão, ali de dezembro para frente. Ele falou, se você quiser, eu te pago 5% do que produzir no dia. Porém, você tem que dormir lá. Eu falei, pô, legal. Então eu já tenho lugar para dormir, eu comer e ainda vou ganhar um dinheiro. Eu falei, já tá valendo. Deus já está providenciando. Só que acontece, não tinha nada. Então, nessa época, foi uma época bem desafiadora, porque eu dormia no chão, não tinha cobertor, não tinha nada. O banheiro que os clientes usavam era o banheiro que eu tinha que tomar banho. Então, eu trabalhava das 8 da manhã às 2 da manhã todos os dias. Poxa.
Só que, como eu ganhava comissão, por que eu falo? A parte de comissionamento, eu sou apaixonado. Eu não, CLT, para mim, se alguém falar, eu te pago, cara, tanto, eu não quero. Porque o que mudou a minha história foi realmente quando eu entendi que o comissionamento muda a história de qualquer pessoa. Um cara que não estava ganhando nada, começou a faturar R$100, R$200 no dia, eu comecei a me sentir rico. Não tem como. Rico você não tinha 1,19, né? Entendeu? Porque aí se você num dia ganha R$100, por um cara que não tinha 1,19, é muito coisa. Dinheiro. É muito dinheiro, né? Com certeza. É que vai passando as coisas, você já acha que R$100 não é dinheiro. Não, é muito dinheiro. R$100 é muito dinheiro. É verdade. Para quem não tem nada, é muito dinheiro. E até hoje é muito. E aí, nesse processo, eu fui desenvolvendo. Então, eu trabalhei ali dezembro, janeiro, fevereiro e março, dormindo nesse quiosque, sem ter o que se cobrir, uma loucura. Eu falo até hoje que eu tenho uma toalha, que é a toalha que eu usava na época, né? Então, eu dormia num colchonetezinho bem fininho mesmo no chão. E aí, à noite, por causa da beira-mar, vinha aquele vento mais frio, por mais que estava quente. Né? Aí, o que eu tinha para me cobrir? Essa toalha, que eu já tinha me secado com ela. Então, ela já estava fria. Então, era a única coisa que eu colocava que realmente me aquecia um pouco mais. E eu tenho ela até hoje para me lembrar de onde Deus me tirou. Isso é importantíssimo. E aí, nesse período, eu faturei R$15 mil. Em 3 meses? 3 meses. Eu falei, aqui é a cidade. Eu falei, não vou embora nunca mais. Liguei para minha esposa e falei, pode vir embora que nós vamos ficar aqui. Ela falou, você é louco? Eu falei, não, pode vir embora que realmente aqui Deus vai abençoar. Só que tudo tem um processo. Não é tão simples assim. Não. Eu não lembrava que existia um inverno na praia, que depois acaba a temporada, não tem. E aí já começou a cair a demanda, mas minha esposa já estava se organizando para vir, eu aluguei um apartamento. E esse apartamento que eu aluguei foi bem bacana, porque é o seguinte, eu tive que comprar móveis usados. E esses móveis usados eram assim, a geladeira eu abria e caía a porta. Era colada com Durepox. O sofá tinha um buraco, eu tinha que colocar um travesseiro para poder sentar, né? A TV era aquelas de caixa. O fogão tinha mais ferrugem nele do que... dependendo, se você passasse a mão, dava tétano, né? E um tanquinho. Era o que a gente conseguiu para poder se mudar. Poxa. Mas eu estava feliz porque eu entendia que era um recomeço. Todo recomeço tem precisa desse processo, né? Só que aí o dono do restaurante ficou com pena, ele falou, Estevam, cara, eu vou te contratar para você ser telefonista do restaurante. Porque você precisa sustentar a tua família, tá vindo, e agora vai cair a demanda, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, cara, eu topo qualquer coisa. E ali eu fiquei 3 meses trabalhando com ele gostou do meu trabalho e me colocou como gerente de restaurante. Nunca tinha trabalhado com restaurante na minha vida. Deus realmente colocou uma graça sobre mim e ele viu o potencial e me colocou. E ele acreditou em mim tanto que no ano seguinte ele me inscreveu no curso do Cresci para me transformar num corretor. Poxa, viu o seu potencial. Você vê aqui, ó, empreendedores. Você que está começando agora, você tem uma ideia e você acha que é difícil, acompanha a história de Estevam. O cara saiu, quebrou 2 vezes, foi para a plantação, não deu certo. Começou num quiosque, vendendo, ganhando comissão, dormindo, sem ter onde dormir, praticamente, porque dormia mal, com certeza, só trabalhando. E Deus o honrou, por quê? Porque ele teve coragem. Ele teve coragem de sair do território dele, ele teve fé, ele confiou em Deus e foi lutar pela família dele na terra, porque é Deus e família. Quando a gente se sente acuado, que a gente não tem alternativa, quando a gente está no fundo do poço, não tem mais para onde descer. Então, você enxergou aquilo e é a oportunidade que eu tenho na minha vida. E Deus conectou ele com pessoas certas. Isso que é o mais importante. Vocês procurem pessoas para conectar que realmente queiram lhe ajudar. Não é ajudar financeiramente, é ver seu potencial, ver o que você realmente tem de bom. É verdade. É porque não adianta você pescar e dar o peixe para a pessoa. Você tem que dar a varinha e ensinar como pesca. E ali a pessoa vai realmente correr atrás e fazer a sua vida dar certo. Só que aí, quando eu começo no mercado imobiliário, eu vi as pessoas dando certo, eu falei, cara, beleza. Só que eu tinha uma crença limitante. Eu venho de uma região que falar de imóveis de 800, 1 milhão de reais para mim, eu achava que isso não existia no mundo. Eu achei que era só em filme, né? Quando eu assisti aquele filme, O Terno de 1 milhão de reais, então, 1 milhão de dólares, né? Então eu falei, poxa. Aí, quando eu comecei a atender os primeiros clientes, porque eu não tinha uma carteira, eu comecei a ingressar no mercado. Quando o cliente perguntava do valor do imóvel, eu suava, a minha mão suava, eu passava mal, eu não conseguia, porque a hora que eu falava o valor do imóvel, o cliente vai embora. Porque eu tinha a minha mentalidade de ter um imóvel de 50 mil reais, 100 mil reais na periferia de São Paulo. Entendi. Entendeu? Eu saí daqui com essa mentalidade. Então eu falei, nunca. Lá na Bahia, um imóvel é 30 mil reais, imagina uma casa. Entendi. E aí, daqui a pouco, eu estou ali me deparando com uma realidade de apartamentos na planta a partir de 1 milhão. Eu falei, quem vai dar 1 milhão no imóvel?
né? Então, esse processo demorou 9 meses até eu concluir a minha primeira venda. Agora, imagina, você com a sua família toda ali, abrindo mão de tudo, arriscando num novo mercado, né? E eu não tinha estrutura nenhuma, tive que comprar carro, um telefone bom, comecei a me preparar, comprar uma boa roupa para atender clientes, porque eu só trabalhava no restaurante, então para mim uma calça jeans e uma camiseta estava suficiente, né? E ali eu comecei com 147 quilos também, né? Então um pouquinho mais difícil. Difícil. Mas eu entendia e minha esposa nunca deixou eu desistir. Toda vez que eu falava que não ia dar certo, ela falava, vai dar certo. Eu tô aqui, o que eu trabalho, o que eu ganho, eu vou pagar o aluguel. Então, você segura. É impressionante, né, Estevam? Quando você tem uma grande mulher ao seu lado, você cresce. Porque a maior conselheira é Deus, né? Claro que Deus dá o GPS, a direção, a gente sente. Mas a nossa esposa, ela nos dá, ela tem a sensibilidade, ela tem o sexto sentido que não temos. Ou ela alavanca o cara ou ela quebra o cara. É. Você tem duas opções com a esposa. Ou ela realmente faz assim, cara, é porque assim, quando eu tô triste, quando eu tô decepcionado, quando eu baixo a cabeça, minha esposa olha pra mim e fala, vai, anda, vai, bora, que não tem tempo nem pra pensar em desistir, querido. Você não tem opção. Poxa. Falei, caramba, você não vai deixar nem sofrer um pouquinho, porque a gente às vezes quer ser um pouquinho vítima, né? Coitado, eu não nasci para isso. Não, como não nasceu? De onde Deus tirou, Deus colocou. É impressionante. Vamos falar um pouco da história de Davi. Ele transformou 400 endividados no maior exército da história que Israel teve. Tá todo mundo depressivo, todo mundo sem acreditar. E aquela situação de todos ali se viu de uma grande lição. E depois que os caras disseram, vamos lá, foi o maior exército da história de Israel. Nunca perderam uma batalha por aquela questão do processo que passaram, né? Então, quem suporta o processo, ele vive o extraordinário do Senhor. Entendeu? Quando você passa pelo processo e você realmente entende que Deus colocou algo sobre a tua vida, realmente você vive algo extraordinário, que é o que eu vivo hoje. Eu não estou falando isso por causa do financeiramente, tá, Ricardo? Mas é o que Deus fez. Aonde as mesas que eu sento, os lugares que eu acesso. Eu nunca imaginei. Puxa. Se você falasse isso para mim há 12 anos atrás, que um dia eu estaria gravando, de repente, um podcast com um amigo lá de Natal, não. É impressionante. Não me vinha à cabeça nunca, porque a minha mentalidade era o quê? Ter um saláriozinho para me manter minha família, para não deixar minha família passar necessidade e fome. Era isso que eu queria, eu não pensava em outra coisa. Mas aí Deus, quando ele tem algo sobre a tua vida, ele vem com coisas extraordinárias e vem colocando você em desafios. Porque aí a gente fala, Deus prometeu, vai ser fácil. Não, vai ser mais difícil. Se ele prometer para você, fica tranquilo, que vai ser bem apertado o negócio. Ele vai te arrochar, como fala lá no Nordeste. Vai modificar. Você falando um pouco de mentalidade, surgiu aqui uma curiosidade. Qual a importância da mentoria para você? Porque essa mentalidade, nós temos uma mentalidade sabotadora realmente. O inimigo, ele nos desvia do que Deus quer para nós. Eu queria que você falasse um pouco da mentoria, a importância da mentoria e de um conselheiro espiritual na vida de cada um. Eu sempre digo assim, depois que eu aprendi que tudo que eu fosse fazer, eu tivesse um conselho, eu comecei a dar certo. Porque toda vez que eu fazia sozinho, ou não escutava minha esposa, ou não escutava alguém, eu ia de mal a pior. E quando eu comecei a entender isso, comecei a colocar meu pastor como meu ouvinte, meu conselheiro, pastor, não que ele vai saber dos negócios que fazemos, porque às vezes o pastor está envolvido em outras coisas, mas uma visão de fora, estou fazendo isso, o que o senhor acha? Estevão, e muitas vezes meu pastor falou, Estevão, eu não sei o que te responder, mas nós vamos orar em direção a isso e Deus vai dar a direção. E realmente Deus deu a direção, porque eu tinha alguém que estava orando por mim, uma cobertura espiritual e alguém me direcionando para não tomar decisões erradas. E nos negócios eu tinha alguns conselheiros de pessoas com mais idade, mais velhas do que eu mesmo, assim, que passaram por situações difíceis e eu explorava a situação e a pessoa realmente falava, Estevão, vai por esse caminho que aqui você não erra. E aí, por coincidência, quando o pastor também dava a mesma linha. Eu falei, opa, então estou no caminho certo. E escutava a minha esposa, então as coisas começaram a caminhar. Tudo que eu fiz, que eu não escutei nenhuma dessas 3 pessoas na minha vida, nem minha esposa, nem meu pastor, nem um conselheiro, que eu tenho alguns amigos, né, e em cada ramo específico, quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto, né, pessoas que realmente têm a maturidade, pessoas que realmente tenham que ensinar. Eu não pego conselho com quem está pior que eu, desculpa. Não é arrogância, não é nada, mas eu não pego. Eu só pego o conselho com quem está melhor do que eu e pode agregar algo na minha vida. Porque senão fico só eu mesmo pegando o conselho comigo mesmo no espelho. Você vai com Deus e Deus responde. Exatamente. Que quando a gente conversa todos os dias com ele, a gente escuta, realmente ele dá essa direção. E aí e aí depois a gente foi aprendendo. Tem alguns mentores, como o próprio Thiago Brunet, onde nós nos conhecemos.
e alguns outros pastores aí do Brasil que a gente acaba tendo conexão e tendo uma nova direção para o futuro, né? Poxa. Você realiza sonhos, né? Você é instrumento de Deus para realizar sonhos, que não é fácil, né? Não. Sonho é uma coisa muito individual de cada um. E esse feeling disso, onde é que você tirou? Porque a gente tem que ter uma sensibilidade quando vai mostrar. Eu digo que eu realizei um sonho também no imóvel meu. Como é que você sente isso? Porque o sonho é muito individual. Deus lhe deu, com certeza, uma técnica diferente para vencer. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão nos escutando aí. Eu coloco sempre assim, ó, a corretagem é algo muito fantástico. Mudou minha história, transformou a minha vida de verdade. O que eu vivi, o que eu realizei, eu nunca nem sonhava o que eu cheguei a ter. E a corretagem, ela às vezes te coloca em situações que você acaba pensando muito só no dinheiro. E é onde eu oro todos os dias. Deus, não deixa eu me corromper pelo dinheiro. Porque dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Apenas isso. Você trabalhou, vai ter. Ele não pode ser o fundamentador das suas decisões. Ou você ser persuasivo para convencer o cliente a fazer algo que é para apenas você ganhar dinheiro. Não. Eu ganho dinheiro sim porque você está feliz. Porque eu te escuto. Eu sempre falo, nós temos dois ouvidos. Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Porque nós escutamos mais e falamos mesmo. Quando eu sento na mesa com o cliente, eu quero entender o que o Ricardo precisa, o que a família do Ricardo necessita. É para uma moradia? Nós vamos escolher a melhor moradia. Não, quer fazer um bom investimento. Eu tenho o melhor investimento. Você quer rentabilizar teu dinheiro, você quer realmente fazer com que o teu dinheiro prospere e multiplique? Pode confiar em mim que você vai ter. Mas te escutando, porque não adianta eu querer impor algo sobre você. Poxa. Então, a gente trabalha muito nessa linha, porque nós seguimos o princípio cristão e deixo muito claro isso dentro da minha empresa. Qualquer pessoa que foge desses princípios, eu não quero perto de mim, nem parceiros, e nem corretores, e nem prestador de serviços que não esteja alinhado com a minha visão, que é a visão dos princípios bíblicos. É inegociável. Uma coisa, isso é muito importante. O dinheiro ele não pode mudar quem você é. Com certeza. Eu queria fazer outra pergunta em relação à zona de conforto e mudança de território. Que muitos empreendedores que estão aqui nos escutando têm medo dessa questão realmente de mudar de território. Você deixou sua família na Bahia, seus filhos e sua esposa, e foi para outro território. A zona de conforto, muitas vezes, que muita gente tem, um emprego CLT, nos limita do nosso propósito. Eu queria que você falasse um pouco a esses empreendedores que estão nos escutando aí. Como é que a gente sai dessa zona de conforto e como a gente obedece? Eu sei que é através do pulso, né, da dificuldade, sim, mas muita gente está estável e não cumpre o propósito na Terra do que Deus quer pela essa estabilidade. Fala um pouco sobre isso, Estúdio. Eu digo assim, ó, ou a pessoa ela vai se mover pela dificuldade ou ela vai se mover por expulsão. Porque se você não está fazendo o propósito de Deus aqui na Terra, você pode ter certeza. Ele vai, de uma forma ou de outra, ele vai te apertar. Deus não brinca com aquilo que ele dá sobre você. Se ele derramou algo sobre a tua vida, é porque ele quer que você transborde. Ele não quer que você seja um poço parado, que a água apodreça. Ele quer que você seja um rio de águas correntes para você transbordar na vida das pessoas. E é assim que a gente age com as pessoas que caminham conosco. Então, todas as pessoas que caminham perto de nós, nós ensinamos o transbordar. Porque você tem que transbordar com aquilo que você tem. Às vezes a gente fica esperando. Ao dia que eu tiver, eu faço. Mentira, você não vai fazer. Você só faz porque você realmente já tem um coração de ser doador, um coração que realmente você quer que as pessoas cresçam, desenvolvam. E nisso vai vir frustração, problemas e várias circunstâncias. E as pessoas só se movem mesmo porque realmente Deus impulsiona. Porque senão elas vão sempre ficar acomodadas, Ricardo. E talvez vai passar o tempo, anos, dias, e as pessoas vão olhar e falar assim, poxa, poderia ter vivido algo diferente se eu tivesse me posicionado. Poxa. Eu tenho pessoas assim na minha família que não viveu, não foi por falta de oportunidade, foi por falta de atitude. É onde eu estava conversando até com o Átila sobre isso. Deus só abençoa quem está em movimento. É impressionante. Entendeu? Só quem está em movimento. Se você não estiver em movimento, as coisas não vão acontecer. Vai acontecer para o vizinho do lado, vai acontecer para o outro, e você vai falar, poxa, mas a pessoa... O que faz que dá certo para os outros e para mim não? Porque você não se posiciona. Você está esperando. É aquela questão tipo assim, mas eu oro. Sim, beleza, você ora, mas não age. É oração. É orar e ação. Eu entendi isso com o Tiago, falando um pouco quando Lázaro ressuscitou. Que o homem teve que remover a pedra, né? Sim. Jesus podia explodir pedra, tirar a pedra, mas o homem teve que fazer a parte dele. E ele fez um milagre. Seria isso, o movimento é você fazer a sua parte, realmente. A sua parte, ele não faz por você. E um conselho que eu dou para todas as pessoas, não deixe de fazer
Porque o pior arrependimento é daquilo que você não fez. O servir é importante. Com certeza, eu tenho certeza que você serviu muito na vida, porque Deus não dá grandes vitórias a quem não serve. É verdade. Então, eu queria que você falasse um pouco do princípio de servir. Rapaz, assim, ó, servir é algo muito impactante que nós temos. Tem um amigo meu, o apóstolo César Tavares, que ele tem um livro chamado Servir Sem Ser Visto. Para mim, eu uso ele como uma referência para a minha empresa. Né? Eu falo que é um livro que ele criou para a igreja, para voluntariados, e eu uso isso dentro da minha empresa. Porque assim, ó, quando você serve as pessoas sem ser com intenção, eu vou servir o Ricardo porque ele vai me abrir uma porta. Não, eu vou servir você porque é meu princípio. E eu vou te tratar bem. Eu vou ser a melhor pessoa que eu posso ser em qualquer ambiente. Né? Desde servir uma pessoa mais simples a uma pessoa mais rica, não importa. Né? Então, eu sempre tenho esse princípio. E como que eu aprendi isso? Dentro da igreja. Eu só sou um bom empreendedor, um empresário, um bom corretor, porque a igreja me ensinou quem eu sou. Poxa. Lidando com pessoas. É impressionante. Entendeu? Como Porque a Bíblia nos ensina, né? É o manual da vida. Porque o né? que acontece? Pensa comigo, cara. Como que você vai... Hoje eu sou líder do Ministério de Louvor dentro da minha igreja, do meu ministério. Como que eu vou motivar pessoas que são voluntárias? Se não for por amor e por exemplo. Só servindo elas. Quando eu sirvo as pessoas e eu me coloco à disposição, sou o primeiro a chegar, o último a sair, estou sempre disponível, aí as pessoas falam, poxa, eu tenho alguém que eu possa replicar. Senão, você não vai ter. Tudo é conexão, né? Impressionante. Conexão com o pai, conexão com as pessoas, conexão na vida com a família. Eu queria que você falasse um pouco da sua família agora, como é Estevão pai com os filhos, porque é importante, a família é muito importante para um vencedor. Falasse um pouco da sua família, queria um pouco aí que você escutasse, as pessoas escutassem um pouco quem o Estevão pai. A minha família, eu falo assim, ó, é a minha base. Né? Se eu nunca desisti por nada nessa vida, é realmente por causa das minhas filhas e da minha esposa. Porque elas são minhas maiores motivadoras e as pessoas que me inspiram. Elas olham para mim e falam, nós acreditamos em você. Poxa. Né? E, lógico, devido à correria do dia a dia, a gente acaba não tendo tanto tempo de estar junto todos os dias, mas a gente criou um hábito da empresa que a minha família ela trabalha comigo. As minhas duas filhas, elas saem da faculdade, eu saio da escola, vai direto para a empresa. A minha esposa sai da faculdade, vai para a empresa, para a gente ter um tempo de qualidade. E foi algo que eu implantei dentro da Legacy. Então, hoje, no meu escritório, toda a minha equipe ela toma um café junto, ela almoça junto na mesa, ela toma um café da tarde junto. Então, assim, eu fiz questão de implantar isso porque, devido às correrias, as pessoas perderam o costume de sentar na mesa. Poxa, eu vi ontem um podcast do pastor Dari Átila falando sobre mesa, sobre realmente essa comunhão. Ele dizendo que não tem lugar, mas a mesa, sempre Jesus foi tudo na mesa, né? A mesa cura, a mesa liberta, a mesa transforma, a mesa inspira. Entende? Então, para mim, quando eu montei meu escritório, eu falei, não, eu preciso de um espaço, né? Você vai ter o privilégio de ir lá conhecer. Com certeza. Né? E lá nós temos muitas mesas, né? Onde a gente faz questão que todos os colaboradores estejam junto, comam junto. Normalmente, no final de semana, sempre traz a família, a esposa, o esposo, os filhos. A gente sempre faz com que eles se sintam pertencentes ao ambiente. Porque o ambiente, ele é tudo para uma empresa ser bem-sucedida. Envolve propósito de pessoas, né? É a divisão, como você diz. Não é sobre nós. Não somos nós. É sobre Deus. Sobre Deus. E o que Deus nos ensinou? Amar o próximo como a nós mesmos. Que é amar o próximo como a nós mesmos? Fazer o melhor. Porque você não vai fazer o pior para você. Com certeza. Né? O perdão é importante. Com certeza você teve muitas feridas pelo que você passou. E Deus nos fere, ou Deus não, o inimigo nos fere com pessoas que a gente ama. E essa virada de chave na sua vida, como aconteceu isso? Está acontecendo, Ricardo. Porque acho que tudo é um processo. Né? Falar de perdão e falar que a cura é rápida, nós seríamos hipócritas e mentirosos. Porque não é simples. Por mais que você perdoa, sempre tem algo que te relembra. Qualquer situação, você já fica... eu nem vou fazer isso com o Ricardo porque alguém já me feriu nessa área, vou me fechar. É o nosso normal como ser humano. Proteção, né? Porém, o que Deus nos ensina, realmente, que nós perdoamos e fazemos o melhor. Porque Jesus sabia que seria traído na mesa. E ele poderia agir de qualquer outra forma. Ó, Judas, vai para lá, você... Eu já estou sabendo que você é traidor. Mas ele já sabia e mesmo assim ele não deixou de entregar o melhor. E o que eu tenho aprendido? Que mesmo eu sendo traído, mesmo eu sendo frustrado, apunhalado pelas costas, o que for, se alguém falou mal, te criticou, entregue o seu melhor. Não deixe nunca de entregar o seu melhor, porque a sua semente é a opção tua de plantar. Agora a colheita do outro, o problema é dele. Entendeu? Agora eu não posso deixar de plantar a minha melhor semente por causa das pessoas. Entendi. Que me feriram, né? Esse é um projeto, Estevão, que
vai rolar para todos os empreendedores de todo o Brasil, essas histórias impactantes. E eu queria que você falasse a sua rota da sua vida. Dê um conselho às pessoas que estão nos escutando, esses jovens que têm sonhos, que têm medo de empreender, que ficam na zona de conforto. Qual é a rota? Qual o conselho que você dá a essas pessoas, não só os jovens, como pessoas que têm que recomeçar? E o recomeço não importa a idade, tá? Não é a idade. Qual é o conselho que você daria da sua vida, do que você passou, para a rota e para a pessoa não desistir? Seja perseverante. Nunca desista. Independente da situação. Vai ter momentos na tua vida que você vai falar assim, não é para mim. Não, é para você. Se você está passando por algo, é porque realmente Deus viu capacidade em você. Então, não perca as oportunidades, lute por elas, esteja em movimento. Se não está dando certo aqui, movimente-se para outro lugar, porque as coisas vão dar certo sim. Coloque Deus em primeiro lugar, a sua família, e tenha bons mentores, que são pessoas que vão te direcionar para o sucesso. Estevão, quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado, meu amigo. Uma história impactante, que eu tenho certeza que vai impactar a nação toda, porque Deus escolhe muitas pessoas realmente para isso, e você é um escolhido dele, eu não tenho dúvida. Amém. Pela sua fé, pela sua perseverança, por tudo que você passou. E agradeço por estar acreditando nesse projeto aqui de início, que a gente está iniciando a segunda temporada aqui em São Paulo. Legal. E para mim é uma satisfação muito grande estar recebendo você aqui. E queria dizer a vocês que estão aqui nos escutando, vai na nossa página, curte nosso canal, compartilha essa história, que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muita gente. Muito obrigado, Estevão. Obrigado a você pelo convite. Conte conosco. Será um prazer servi-lo. Obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo Rota de Vencedor. Tenho certeza que virá mais histórias que irá impactar a vida de vocês.